e anda, não te detenhas no caminho, senão quando eu te disser. Partiu ela, pois, e foi ter com o homem de Deus ao monte Carmelo. Vendo-a de longe, o homem de Deus disse a Geazi, seu moço: eis aí a sunamita. Corre ao seu encontro e diz-lhe: vai tudo bem contigo, com teu marido e com o menino? Ela respondeu: tudo bem. Chegando ela, pois, ao homem de Deus, ao monte, abraçou-lhe os pés. Então se chegou Geazi para arrancá-la, mas o homem de Deus lhe disse: deixa, porque a sua alma está em amargura. E o Senhor me encobriu e não me manifestou. Disse ela: pedi eu a meu senhor algum filho? Não, disse eu. Não me enganes. Disse o profeta a Geazi: cinge os lombos, toma o meu bordão contigo e vai. Se encontrares alguém, não o saúde, e se alguém te saudar, não lhe responda. Põe o meu bordão sobre o rosto do menino. Porém disse a mãe do menino: tão certo como vive o Senhor e vive a tua alma, não te deixarei. Então ele se levantou e a seguiu. Geazi passou adiante deles e pôs o bordão sobre o rosto do menino. Porém não houve nele voz nem sinal de vida. Então voltou a encontrar-se com Eliseu e lhe deu o aviso. E disse: o menino não despertou. Tendo o profeta chegado à casa, eis que o menino estava morto sobre a cama. Então entrou, fechou a porta sobre eles ambos e orou ao Senhor. Subiu à cama, deitou-se sobre o menino e, pondo sua boca sobre a boca dele, os seus olhos sobre os olhos dele e as suas mãos sobre as mãos dele, se estendeu sobre ele e a carne do menino aqueceu. Então se levantou e andou no quarto uma vez de lá para cá e tornou a subir e se estendeu sobre o menino. Este espirrou 7 vezes e abriu os olhos. Então chamou Geazi e disse: chama a sunamita. Ele a chamou e apresentando-se ela ao profeta, este lhe disse: toma o teu filho. Senhor, eis a tua palavra. Abençoa para que ela produza em nossa vida a compreensão correta e o sentimento, Pai, correto diante das crises que nós temos passado. Essa noite, Pai, nos ensina com esta palavra. Em nome de Jesus eu te peço, ó Deus. Amém. Superando as crises da... Nós estamos vendo aqui que no relato da morte desse menino, nesse exato momento, desencadeia-se uma série de crises na vida. A primeira crise que nós encontramos é a crise do versículo 20. Versículo 20. Ele o tomou e levou a sua mãe, sobre cujos joelhos ficou sentado até o meio-dia e morreu. A crise do inesperado. Pastor, por que o inesperado? Porque este menino não havia indícios de doença nele. Quando alguém está doente, pode-se esperar o pior, a morte. Pode-se esperar a cura. Porém, a primeira crise que nós estamos diante da morte daquele menino para aquela família é o inesperado. Ele não estava doente e ele morre. O inesperado gera crise. É algo que você não está preparado. Ninguém espera um acidente. Ninguém espera o infortúnio da morte. As pessoas nunca estão esperando o pior. E
de uma hora para outra, lá está esse momento. Por isso, se não já passamos. Aqui nós temos pessoas que passaram pelo inesperado. Para aquela família, houve também naquele momento, ao momento da morte, do inesperado, a crise da fé. O versículo 22 e o versículo 23 do texto que nós acabamos de ler, o marido daquela mulher disse para ela: por que vais a ele hoje? Hoje não é lua nova, hoje não é dia de sábado, e por que vais ao profeta? Então nós estamos vendo que a religião, a contrição com Deus para aquele homem era limitado a um tempo, ou seja, a uma religiosidade. Então nós estamos vendo aqui a crise de fé. Quando nós passamos por um momento de dificuldade, talvez a pessoa pode dizer assim: o que a igreja tem a ver com isso nesse momento que eu estou passando? Então muitas pessoas, como este homem, o pensamento dele estava limitado aos dias litúrgicos ou épocas determinadas para aquele momento religioso. Era como se ele entendesse que ele não poderia agora buscar o divino, ele não poderia buscar Deus ali naquele momento, porque Deus não tinha nada a ver com aquilo. E muitos às vezes dizem isso: eu não vou procurar a ajuda porque a igreja, a religião, ela não tem nada a ver com isso. Esse não é um domingo, não é um dia de culto que eu posso ir à igreja. Então nós devemos entender, queridos, que Deus ele não está limitado simplesmente aos dias litúrgicos. Outro momento de crise em que nós estamos vendo que aquela família passa com o inesperado, produzindo a crise de fé, também nós temos a crise do conformismo. Quando ela chega diante daquele homem, que aquele jovem faz a pergunta para ela: como vai você, como vai o seu marido, como vai o seu filho? Qual é a resposta dela? Tudo bem. A morte daquele menino estava como que se apagando todos os sonhos daquela família. E esta mulher diz: está tudo bem. Pense nisso. Você tem um filho. E nesta ocasião, aquele homem ele já era velho, já era de idade avançada. E eles tinham um filho. E de repente este filho morre. E esta pessoa diz: está tudo bem, vai tudo bem. Existem lares, queridos, que estão em estado de putrefação, estão vivendo crises, e as pessoas continuam insistindo que vai tudo bem, não estão encarando a realidade. As pessoas estão submersas, afundadas nas covas das amarguras, na sepultura dos traumas emocionais, na catatumba do pecado, e continuam insistindo: vai tudo bem. É o conformismo. A pessoa não consegue encarar a realidade, ela está conformada com aquilo que está acontecendo, e ela continua no sofrimento. Com a morte daquele menino, nós vemos também a crise da frustração. Algo que acontece
desencadeia várias crises. A crise da frustração, como eu falei, eles tinham aquele filho, e o profeta que havia abençoado eles com uma palavra de gerar filhos. Então nós estamos vendo aqui a crise da frustração. E interessante, queridos, que aquela mulher, ela era estéril. E aquele profeta a abençoa. A sua madre é abençoada. E agora nós estamos vendo diante dessa situação a frustração. Ela diz para ele: eu te pedi algum filho? Eu te pedi alguma coisa? Mas com a palavra do profeta nasceu um sonho na vida dela. Mas esse sonho logo se apagou. Muitos de nós às vezes estamos vivendo isso. De repente, Deus, Ele abre uma porta na nossa vida, nos abençoa. Também o inesperado, algo que nós não estamos pedindo, mas aquilo nos traz uma grande alegria, abre a porta de sonhos, revigora o nosso viver. Imagina, irmãos, uma mãe estéril que não pode ter um filho e de repente ela recebe essa graça de Deus. O que isso vai mudar na vida dessa família? O que isso vai ser gerado com expectativas para o futuro na vida dessa criança? Entre este casal, é uma família, é algo novo. E era esse momento que eles estavam vivendo, essa alegria, esse revigoramento de sonhar. Era uma família, mas de repente se apaga com a morte da criança e vem a frustração. Então a crise da frustração é gerada no momento da morte dessa criança. Irmãos, quantas vezes não enfrentamos essa crise? Estamos vivendo a alegria, o êxtase e tal, e de repente acontece algo que nos tira aquilo que a gente sonhava, que a gente tinha um vislumbre por algo novo. Por que, Senhor? Por que me tirastes isto que estava me fazendo tão bem? Então se apaga. A carreira profissional tão promissora que fracassou traz uma frustração. O namoro cheio de ideais é a crise da frustração que chega quando aquilo se apaga. Outra crise que se desencadeia é a crise do fracasso. O versículo 31, quando ele manda que aquele jovem passe adiante dele com o bordão e passe no rosto do menino, porém não houve nele voz e nem sinal de vida. E ele volta, se encontra com Eliseu e diz: o menino não despertou. A crise do fracasso. Um fio de esperança foi buscado na pessoa certa, no profeta, e ele semeou uma expectativa no coração tão angustiado daquela pessoa. Ele disse: vai, toma o meu bordão. É como se ele dissesse: olha, ele vai agora, e ele vai à nossa frente, e quando nós chegarmos lá, o menino já vai estar vivo. Ele semeia. Quantas vezes
nós recebemos uma semente boa, que gera uma expectativa de um futuro melhor. É gerado em nós por uma palavra, algo que vai dar certo. A pessoa diz, faz isso, você chega e diz, olha assim, diz, não, mas você vai, e dessa forma vai dar certo. E de repente, não dá como você expectava, como você esperava. A crise do fracasso. A tentativa do profeta fracassou. Se era em quem ela colocava esperança, fracassou essa tentativa. Então nós estamos vendo, queridos, que após a morte do menino, que é a primeira crise do inesperado que é gerado quando ele morre porque não havia doença. Então ele não estava esperando que acontecesse isso, que aquela criança morresse, ele era saudável, ele estava bem. Depois a crise de fé, depois a crise do conformismo, vai tudo bem. Depois a crise da frustração, eu não te pedi nada, foi eu que te pedi. E foi gerada toda uma expectativa em mim, e agora eu estou uma pessoa frustrada, porque tu me deste algo que eu não pedi, não era algo que eu queria, e agora eu estou sofrendo. E a crise do fracasso, porque ela coloca a expectativa nele, e a tentativa do profeta também fracassa. Amados, mas o que eu quero que nós aprendamos hoje é superar as crises. As crises, elas virão, elas serão uma realidade. O Senhor Jesus disse, no mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci. Então essas aflições, nós podemos entender que são esses momentos de crise, em que inesperadamente irão acontecer, e irão gerar crises, outras crises, como foi gerado aqui várias crises. Então nós vemos aqui 5 crises diante da situação da morte daquela criança. Então pode talvez estar acontecendo algo na sua vida que gerou várias crises. Algo que aconteceu, pode não ter sido a morte de alguém, mas pode ter sido a morte de um sonho, de alguma coisa que você esperava, de alguma coisa que você colocou a tua esperança, e gerou outras crises. A frustração, a crise do fracasso, a crise de fé, a crise do conformismo. Então você pode estar vivendo também esse momento de tudo isso na sua vida, mas como superar tudo isso? Primeiro eu quero dizer que Deus, Ele sempre usou crises na nossa vida como instrumentos de crescimento. Agora, como superá-los? Eis a questão, eis a pergunta. E eu entendo, queridos, que esses momentos que nós passamos, eles são momentos que chacoalham a nossa vida, nos tira da zona de conforto. Porque nós começamos a questionar, nós começamos a buscar, nós começamos a questionar várias coisas, o porquê, o para quê, o porquê eu, porque
que não outro? Então são várias perguntas. Onde está Deus? E o que fazer? Aonde ir? Então são muitas coisas que nós perguntamos quando nós estamos numa crise, quando nós estamos vivendo um problema que nós não sabemos aonde ir, nós não sabemos o que fazer. Semana passada nós aprendemos que nós precisamos saber aonde ir quando a gente não sabe o que fazer. E a primeira coisa que a gente aprendeu é que a viúva também, a mulher viúva, a viúva, ela tinha uma referência de fé no seu marido, e ela buscou também o profeta, assim como essa mulher buscou o profeta. Talvez você diga: pastor, hoje a sua mensagem, você pregou tudo isso, essa situação dessa mulher que trouxe crises na vida daquela mulher, porque ela não havia pedido algo para Deus e Deus o deu, e de repente ela vê aquilo sendo tomado. E gerou crises, sofrimento. Então foi um momento muito difícil que ela viveu. E você falou tudo isso, mas a gente quer saber como superar isso. Primeiro eu quero dizer para você que no versículo 33 diz assim: então entrou, fechou a porta sobre eles ambos e orou ao Senhor. Talvez você esteja dizendo: eu não tenho saída. E a Bíblia está dizendo que nesse momento de crise, nesse momento de dificuldade, existe algo que nós temos em nossas mãos para que mude o quadro e a história daquilo que nós estamos vivendo, a oração. Talvez você ainda não experimentou falar com Deus dos teus problemas, das suas dificuldades. Você ainda não fechou a sua porta e falou com Ele, orou. Talvez a tua oração é uma oração de uma religião vazia. É a oração que só é válida no templo. É a oração que vale, é a oração do irmão, é a oração da irmã do círculo de oração, ou é da irmã líder de oração da igreja, é a oração da pessoa espiritual. E o que eu quero que você entenda é que Deus está usando esse momento para te dar uma oportunidade de viver um milagre por meio da oração. Deus está querendo ouvir a tua voz, não é a voz de outra pessoa, porque o problema, a crise, o momento é teu, e Deus, Ele quer tratar com você. Nós devemos entender isso, nós devemos buscar, nós devemos parar nesse momento. E o texto está dizendo que ele fecha a porta e ele ora. Tem uma frase que eu não sei quem foi que falou ela, não sei quem foi que disse essa frase, mas tem uma frase que diz que nas profundezas da vida dos homens, nas profundezas da vida dos homens, não falam a respeito de Deus, mas falam com Ele mesmo. Aleluia. Então, no momento em que você estiver vivendo algo, não falam de Deus, mas está falando de você mesmo. Isso que você está vivendo
Você precisa entender que está falando com você. Você precisa se conhecer. Você precisa entender esse momento. Deus, Ele quer tratar algo na tua vida. Queridos, a primeira coisa é a oração. Como superar as crises da vida? Oração. Busque a Deus. A palavra de Deus já nos diz que nós devemos colocar por meio da oração as nossas ansiedades e as nossas preocupações, por meio das orações e das súplicas a Deus. Coloque diante de Deus por meio da súplica, as suas dificuldades. Deus está ouvindo você. Nós temos uma tendência muito grande de falhar, porque nós falamos tanto de oração, assim como nós falamos de fé. Como eu disse a semana passada, parece que todo mundo tem fé, mas a fé do tamanho de um grão de mostarda pode mandar que um monte saia de um lugar e vá para o outro. E parece que fé é tão simples. Parece também que oração, a gente fala tanto de oração, mas o que a gente vê é que parece que aquilo que a gente fala parece que não está em conformidade com aquilo que a Bíblia diz, quando a Bíblia diz que a boca fala do que está cheio o coração. Parece que não está em conformidade com essa verdade. Porque nós falamos tanto de oração, falamos que Deus, Ele vai nos ouvir, que Ele vai nos atender, que nós vamos gerar relacionamento com Deus por meio da oração. Mas nós oramos e nós continuamos ansiosos, nós continuamos preocupados. E quando se deve orar para colocar diante de Deus e apresentar a Ele aquilo que eu não consigo resolver. A Bíblia está dizendo que eu tenho algo a meu favor e que Ele está apresentando que é algo muito poderoso, é algo extraordinário, é algo que pode mudar a minha vida. Mas eu deixo de acreditar nisso. Eu continuo na perspectiva da dor, eu continuo na perspectiva do sofrimento, mas eu não gero uma expectativa de esperança no socorro de Deus. Salmo 40. Eu acredito que esse momento é um momento em que nós devemos ir para o Salmo 40. É um convite para o Salmo 40. Esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Nós precisamos entender isso, que Deus, Ele vai ouvir o meu clamor. Os seus ouvidos não estão tapados para que Ele não nos possa ouvir, e nem a sua mão encolhida para que não possa salvar. Nós não estamos entendendo que existe um Deus que é um Deus pessoal. Não é o Deus da visão platônica, do dualismo, aquele Deus que está lá e não tem contato conosco, um Deus que criou as coisas e deixou ali, sem ter o cuidado, sem ter a manutenção, quando a palavra de Deus não diz assim. A palavra de Deus diz, no Salmo 23, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, guia-me mansamente por águas de descanso e refrigera minha alma. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, teu cajado me consola. Então nós estamos vendo que a Bíblia está mostrando um Deus que é pessoal, um Deus que Ele quer um relacionamento conosco, não importa a situação que você estiver passando, seja ela humana, compreensível ou espiritual, que você não compreende, mas se você buscar a Deus, a palavra de Deus diz, clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que tu não sabes. Então Deus, Ele está pronto para te revelar, para revelar para você aquilo que está oculto, que você não está sabendo o porquê você está vivendo isso.
Então essa frase, eu acho muito interessante, essa frase anônima, quando diz que nas profundezas da vida dos homens, não falam a respeito de Deus, mas falam a respeito de si mesmo. Então aquilo que nós estamos passando é algo que nós precisamos entender de nós mesmos. Olha, irmão Jó, quando ele viveu a perda dos seus filhos, dos seus bens, e ficou enfermo, Jó passou uma grande prova na vida. Mas aquilo foi gerado também porque era o que mais ele temia. Então, às vezes, aquilo que mais nós tememos é aquilo que nós vamos viver. Porque Deus, Ele quer falar conosco, Ele quer tratar isso. Deus, Ele não quer que você fique com medo. Deus, Ele quer que você tenha coragem. A Bíblia diz que a fé lança fora o medo. Deus, quando chama Josué, quando ele fica na responsabilidade de conduzir o povo, uma das coisas que ele é confrontado no diálogo com Josué, ele olha para Josué e diz: Josué, agora é a hora da verdade. Agora tu não está apoiado em Moisés. Agora a responsabilidade é tua. Agora a tua esperança não está no homem que estava à frente, que a responsabilidade caía sobre ele. O que fizesse a nação de Israel era ele o responsável. Agora a tua responsabilidade está sobre ti, sobre os teus ombros. E diante dessa responsabilidade ele olha para ele e diz: tu vai precisar de 3 coisas nesse momento. Ele diz: olha, Josué, seja forte e corajoso e tem bom ânimo. Deus sabe que nós somos fracos. A força de Josué não era uma força dele, era uma força que Deus haveria de dar para ele. Porque aquela palavra que estava vindo para ele era uma palavra de Deus: seja forte. Era Deus que estava dizendo. Não é simplesmente o seu amigo, porque você perdeu o seu ente querido e você está sofrendo a dor da perda, você está chorando, lamentando a dor da perda, e a pessoa diz para você: seja forte, não chore. Você tem que chorar, é o seu momento. Isso que está acontecendo, Deus está falando com você, dentro de você. Nós precisamos nos conhecer, nós precisamos entender que nós somos frágeis, nós somos fracos. Nós carecemos, nós precisamos de Deus. Então, como vencer as crises? Orando, clamando a Ele, que Ele vai nos ouvir, esperando nele, porque Ele vai nos fortalecer. Os que esperam no Senhor, eles renovam as suas forças, eles sobem como as águias. Eles correm e não se cansam, porque eles esperam no Senhor. Você está disposto hoje, pela fé, a apresentar diante de Deus aquilo que é impossível para você? Você está disposto, pela fé, a compreender, a ter o discernimento necessário para a tua vida, o que Deus está falando com você por meio dessa crise que você está passando? O que você está vivendo, Deus não está falando sobre ele, Ele está falando sobre você. Você precisa fazer a leitura da sua vida agora. É urgente. Você precisa entender. Deus, Ele não vai te deixar sem entender. Não vai, não é uma parábola incompreensível isso que você está passando. Deus, Ele vai te dar a capacidade de fazer a leitura de tudo isso que você está vivendo. E eu quero concluir com você. Uma das coisas que nós temos visto se cumprindo nos últimos dias, a Bíblia diz
diz que o amor de muitos esfriaria. Irmãos, morte, a frieza da morte. Quando alguém morre, toca no corpo dele, fica gelado, porque já não há mais o sangue que aquece. O sangue é vida, o sangue de Jesus que aquece, o sangue de Jesus que dá vida, o sangue de Jesus, o sangue de Jesus que é sobre nós, que estávamos mortos, nos deu vida. O sangue de Jesus. E nesse texto nós vemos no versículo 34 o calor da vida. Como vencer, queridos, as crises da vida. Verso 34. Subiu à cama, deitou-se sobre o menino, pondo a sua boca sobre a boca dele, os seus olhos sobre os olhos dele, e as suas mãos sobre as mãos dele. Se estendeu sobre ele, e a carne do menino aqueceu. O Senhor estará sobre a tua vida agora, aquecendo a tua vida, renovando a tua vida, te fazendo viver, porque é isso que Deus quer. Talvez os teus sonhos morreram, as expectativas frustraram-se, mas eu quero dizer que essa noite é a noite de você orar, e você será aquecido pelo poderoso sangue de Jesus. O calor da vida sobre a frieza da morte. Quantas pessoas são frias. Amados, não há coisa pior que a indiferença. Quer ver alguém se sentir ruim e mal? É você ser indiferente com alguém. É você passar com ele e não falar. É você estar perto e fazer com que dizer que aquela pessoa nem existe para você com gestos. Você não fala, você não olha. A pessoa se sente mal, a frieza, ela mata, é morte, frieza é morte. E aqui nós estamos vendo que ele foi aquecido pelo calor da vida. Irmãos, quantos estão frios, mortos espiritualmente, precisam ser aquecidos. Porque as suas vidas, queridos, eles não estão conseguindo superar as crises. Pela busca certa, do Deus certo. E eles não estão aquecidos pelo calor da vida. Eles desistiram de viver. Hoje, a minha esposa falou uma coisa. E eu disse para ela assim: não deixe de fazer aquilo que você quer fazer na expectativa negativa que é gerada por uma outra pessoa. O que eu quero dizer? Você quer comprar um móvel novo para sua casa. Mulher sempre quer isso. Você quer arrumar a sua casa, seu marido, ele não tem essa expectativa. E você deixa esse sonho, você abandona esse sonho, porque você não vê a força do companheiro. Mas eu quero te encorajar a não desistir disso. Viva a vida, sonhe, busque.
Não morra por causa de um morto. Mostre para ele que tem vida perto dele. Se você quer renovar, quer melhorar o seu ambiente, mostre para essa pessoa, porque às vezes a pessoa está morta. Muitas pessoas estão mortas, queridos. Você pode chegar na casa de uma pessoa que ela não consegue superar crises. Ela está cheia de traumas, cheia de dificuldades causadas pelas crises da vida. Essa pessoa, ela vai entrando num estado depressivo. E ela já não olha, ela já não quer mais se arrumar. Ela já não quer mais arrumar a casa. Porque ela não vê sentido naquilo. Ela acha que aquilo não é importante. E ela se isola. Se você está vivendo assim, o Senhor Ele vai te libertar hoje. Deus é aquele que muda, é aquele que renova. Havia um homem que, possuído por demônios, que vivia se cortando nos cemitérios. Vivia nu. Quando ele teve um encontro com Jesus, as pessoas olharam para ele, ele estava todo arrumado, estava diferente, ele estava sorrindo, ele estava cuidando do corpo. E as pessoas olharam, mas o que foi que aconteceu? Aquele não era aquele. Não, mas ele conheceu um homem aí que fez isso com ele. Quantos crentes não conhecem Jesus? Quantas pessoas dizem, eu sou crente, mas essa pessoa não está tendo um relacionamento com o Senhor. Ela não está próxima dele, não está aprendendo com ele, não está vivendo com ele. E essa noite é noite da gente sentir o calor da vida. Glória a Jesus. Talvez esteja faltando o calor da vida, o afeto, o companheirismo. Irmãos, isolados, sozinhos, não iremos longe nas nossas tentativas. Isolados e sozinhos não, jamais. Em meio à crise você precisa de um ombro mais forte. Você precisa de um irmão, de um companheiro. Isto é, o calor da vida deitando-se sobre você. Nós precisamos uns dos outros. Você precisa ter uma referência, você precisa de alguém. E às vezes esse alguém é também um inesperado, é aquele que você achava que ele não poderia te ajudar. Esse alguém que vai te ajudar, às vezes, é aquele que você não gostava, que você não era aquele que você escolheu para te ajudar, mas é aquele que Deus escolheu para ajudar você. Deus escolheu ele. Deus escolheu alguém diferente para você, para te ajudar. Porque Ele faz isso. Deus, Ele faz isso com você. Então, queridos, eu quero que você fique em pé. E se você quiser vir aqui à frente para receber oração, nós vamos estar fazendo essa oração, essa busca. E você vai estar dizendo ao Senhor, colocando diante dele a sua vida. Você tem que fazer como Deus quer que Ele faça. Às vezes o modo de você querer que Deus haja na sua vida é dizer, eu vou ficar aqui, eu vou fazer a minha oração. Mas quando Jesus for curar aquele homem da mão ressequida, Ele disse assim, ó, vem para o meio. E hoje Deus está te chamando, vem para o meio. Eu quero fazer uma obra na tua vida, mas vem para o meio. Rompe o medo que você tem de vir aqui à frente e dizer, Senhor, eu quero.